Irmãos, boa noite, graça e paz. Conforme eu avisei aos irmãos da igreja no nosso grupo, eu gostaria nessa hora de passar algumas orientações aos nossos irmãos presbiterianos e também a outros irmãos de outras denominações cristãs que porventura tiverem dúvidas a respeito do assunto. O Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil baixou uma determinação de que o dia de amanhã, o domingo do dia 22, seja um domingo dedicado à oração e ao jejum pelo povo presbiteriano. E devido a essas questões do fechamento dos templos, a ausência de reuniões presenciais, a nossa ideia é que, se nós tivéssemos a reunião presencial, era a nossa escola dominical tratar a respeito de jejum. E aí nós orientaríamos ali os irmãos nessa questão. Como isso não é possível, o dia 22 começa na meia-noite de hoje para amanhã, nós resolvemos fazer essa live, não vou dizer pequena, porque não sei até onde que vai, mas alguns irmãos já estão aí online conosco. Há o pedido aqui para eu aguardar um pouquinho, à medida que os irmãos forem aí sendo avisados e entrando. E depois a live vai ficar salva também aí na fanpage de nossa igreja, e a qualquer momento, ainda dessa noite e de amanhã, os irmãos poderão então fazer uso da mesma. De vez em quando vocês vão ver eu direcionando os meus olhos para cá. Na verdade, eu não estou perdendo a atenção dos irmãos de maneira alguma. Aqui na minha frente está o notebook, então eu tenho aqui algumas anotações e que vez ou outra eu vou lançar aqui mão delas para podermos conversar. Agora mesmo eu estou aqui digitando algo apenas para termos tudo aqui diante de nós. Só um momentinho. Enquanto isso, os irmãos estão chegando, os irmãos estão aí entrando para poder nos acompanhar. Nós ficamos gratos a você por poder estar nos acompanhando nessa live. Peço a você um pouquinho só mais de paciência para nós termos aí um número um pouquinho maior para nós darmos início à nossa programação aqui, tá ok? Bom, como já é do conhecimento dos irmãos, você que chegou agora, eu vou refazer aqui a nossa introdução. A Igreja Presbiteriana do Brasil convocou toda a membresia para que neste domingo nós estejamos em oração e jejum. Eu estou tentando abrir aqui no meu computador. E eu estou acabando fazendo coisa errada aqui. Fiz um negócio aqui que eu não... Na verdade eu não... Pera aí, irmão, só um minutinho aqui. Quase pronto. Isso. Restaurei aqui. Tá bom? Então, seguindo aqui, a nossa igreja nos chamou a isso. Então, há muitas dúvidas com respeito ao jejum.
A Bíblia nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, nos versos 16 a 18, o seguinte, palavras do nosso Senhor Jesus. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Aqui nós temos, meus irmãos, algo já da parte do Senhor Jesus nos orientando da nossa postura quando nós estivermos no jejum. Então, quando você estiver jejuando amanhã, no dia de amanhã, você não precisa ficar com o seu semblante caído, com aquela face de coitado. Jesus diz que os judeus gostavam disso. Os judeus gostavam de se mostrar para as pessoas que eles estavam jejuando, eles gostavam de dar esmolas, para que as pessoas pudessem ver. Enfim, o judeu, nos tempos de Jesus, os fariseus, os hipócritas, eles gostavam de ter os holofotes voltados para eles. Então Jesus está dizendo para os seus seguidores, para os seus discípulos, quando você jejuar, não faça isso, não deixe seu semblante caído, não deixe que transpareça que você está jejuando. Ou seja, Jesus não espera, meus irmãos, que o período de jejum seja algo assim, sobremodo pesado para você. É lógico que o jejum não é algo onde você vai sentir prazer no seu corpo com ele. Absolutamente. O jejum é uma prática onde nós nos humilhamos diante do Senhor, onde nós estamos nos colocando debaixo do senhorio do Senhor. Nós estamos dizendo para o Senhor o seguinte: olha, Deus, eu estou me humilhando diante da tua presença, eu estou me prostrando diante do Senhor, eu estou dizendo não para a minha própria carne, em benefício de uma vida mais profunda com o Senhor. Então veja bem, é uma prática que está quase que em desuso na igreja. Alguns irmãos ainda usam da prática de jejum de uma forma mais intensa, mas no geral o jejum é uma prática hoje com muito pouco uso na igreja contemporânea, e nós lamentamos isso. Nós encontramos a prática do jejum no Antigo Testamento, por exemplo, o jejum de Elias, o jejum de Moisés. Nós vamos aqui dar uma passada em alguns exemplos. Nós temos exemplos de jejum também no Novo Testamento. Os profetas, os apóstolos, o Senhor Jesus, muitos homens de Deus ao longo da história experimentaram os benefícios espirituais que o jejum traz para a nossa vida. Então é uma prática que não está associada a um grupo cristão específico. Na verdade, não são apenas os cristãos que jejuam. Outros grupos religiosos, seguidores de outros grupos religiosos, também fazem jejum. E vou dizer uma coisa, nos dias de hoje, talvez até com mais intensidade do que nós cristãos. Então, veja bem, o jejum não é algo simplesmente reservado para os cristãos. Ponto. Então nós precisamos resgatar a prática do jejum em nossa disciplina devocional. Para isso nós destacamos alguns pontos para o nosso ensino. Primeiro deles, se você quiser tomar nota, e depois eu posso compartilhar esse breve estudo. O que nós estamos fazendo aqui é um estudo bíblico, é uma live já praticando para quarta-feira, vai ser mais ou menos desse jeito aqui que nós vamos trabalhar. A primeira parte que eu quero tratar com você nessa noite é o significado do jejum. Significado do jejum. O que é o jejum? Uma definição, irmãos, de jejum é a abstenção de alimento por um período definido para um propósito definido. Então nós nos reservamos do alimento, abrimos um espaço no nosso tempo, tá certo? Para um período de abstinência de alimento.
Esse período varia de tempo. Nós vamos tratar sobre isso aqui um pouco mais à frente. O reverendo Hernandes Dias Lopes, conhecido de todos nós, ele diz que jejum é fome de Deus, que jejum é saudade do céu. Jejum não é barganha. Jejum é o desejo do coração do crente de ter uma vida mais profunda na presença do seu Senhor. Nós comemos e bebemos para a glória de Deus e jejuamos igualmente para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa você pode incluir aí o jejum. Tudo é para a glória de Deus. Ok? Se comemos para a glória de Deus e jejuamos para a glória de Deus, qual é a diferença entre então comer e jejuar? Se Deus está sendo glorificado, né, na minha comida e no meu jejum, então, pastor, qual é a diferença? John Piper, famoso, conhecido pastor batista de linha reformada norte-americano, ele diz o seguinte: quando jejuamos, nos alimentamos do pão da terra, símbolo do pão do céu. Mas quando jejuamos, nos alimentamos do símbolo. Não nos alimentamos do símbolo, mas da própria essência. Ou seja, nos alimentamos do próprio pão do céu. Então, quando nós comemos, quando nós jejuamos, nós abrimos mão do pão da terra para desfrutarmos do pão do céu, que é Jesus. Jejuar é amar a realidade acima do emblema, né? Mais a Cristo do que o que nós temos aqui na nossa realidade terrena. O alimento é bom, mas Deus é melhor. Comer, irmãos, é um dos prazeres mais difíceis de serem freados por nós. Todos nós amamos comer, todos nós gostamos de comer. Você já comeu hoje e talvez, creio eu, você vai comer ainda depois. Eu vou comer alguma coisa depois. Comer é prazeroso, comer é algo que nós fazemos não apenas para a satisfação orgânica do nosso corpo, mas também para o nosso prazer. Nós temos prazer em comer, mas a comunhão com Deus deve exceder o nosso prazer no alimento físico. Então a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus, o seu momento com Deus deve ser muito mais prazeroso, muito mais feliz, muito mais alegre do que uma mesa farta de alimentos. Então isso é algo que nós precisamos entender. Nós glorificamos a Deus quando comemos, mas o glorificamos ainda mais quando preferimos a Ele, a sua pessoa, a sua comunhão, acima das suas bênçãos. Então esse é o primeiro ponto a respeito do que é o jejum. A segunda coisa que eu quero considerar com você nessa hora são os obstáculos para a prática do jejum. Os obstáculos para a prática do jejum. Há muitos obstáculos que podem afastar o crente do caminho do jejum. O maior obstáculo para o jejum, né, e não são coisas ruins, né, são as coisas boas. Então nem sempre nos afastamos de Deus por causa de coisas pecaminosas em si mesmas. Nem sempre. O mais mortífero, né, os mais mortíferos apetites não são pelos venenos do mal, mas pelos prazeres da terra, pelos deleites da vida. Lucas capítulo 8, verso 14, Marcos capítulo 4, verso 19, nos mostra essa realidade. Então não são as coisas que são ruins, mas em si, que geralmente nos tiram da presença de Deus. São coisas boas que mal usadas, que mal utilizadas, nos afastam da presença do Senhor e nos levam sim a pecar, nos levam ao pecado, né? Esses deleites, repito, não são mal em si mesmo, não são vícios, são dons de Deus. No entanto, esses dons podem tornar-se substitutos mortíferos
do próprio Deus na nossa vida. Temos que tomar cuidado com respeito a isso. O Senhor Jesus disse, meus irmãos, que antes de sua volta, as pessoas estariam fazendo o quê? Elas estariam vivendo desatentas, como a geração que pereceu no dilúvio, né? Todo mundo comia, bebia, casava, se dava em casamento. Noé pregou a justiça e as pessoas não deram ouvidos àquilo que o Senhor Deus anunciava através de Moisés. E era isso que elas estavam fazendo. Elas estavam comendo, elas estavam bebendo, casando-se e se dando em casamento. Mateus capítulo 24, do verso 37 até o verso 39, nos revela isso. Repito, que mal há em comer? Que mal há em se casar e se dar em casamento? Nenhum. Não há problema nisso, não há mal nisso. Mas quando nós nos deleitamos nas coisas boas e substituímos Deus pelas dádivas de Deus, nós estamos correndo grande perigo. Jejum não é fome das coisas boas. Repito, jejum é fome de Deus. Ele não é fome das coisas que Deus dá, mas fome do próprio Deus, do doador de todas as coisas. Nossa geração corre atrás das bênçãos de Deus em vez de buscar o Deus das bênçãos. Melhor é Deus do que as suas dádivas. Então nós já vimos aqui, queridos, duas questões. Primeira delas, o significado do jejum, tá? O que é o jejum. Segundo, os obstáculos para a prática do jejum. Nem sempre são coisas ruins em si mesmas, são coisas boas, mas que fora do seu propósito podem sim nos conduzir a erros e a pecados. Terceira coisa que eu quero compartilhar e considerar com você nessa noite são os propósitos do jejum. Quais são os propósitos do jejum? O jejum não é uma promoção pessoal. O jejum não é uma trombeta a ser tocada, a fazer alarde da nossa espiritualidade diante dos homens. Olha, eu estou jejuando, vejam como eu sou piedoso, vejam como eu sou crente. Negativo. Não é isso. Jejum, meus queridos, não é uma causa meritória. Nós não fazemos jejum para receber algo da parte de Deus. Não pense você que vai promover alguma troca com Deus com o seu jejum. Você não vai. O jejum não é para troca. O jejum não é para fazer com que Deus traga até você algum tipo de barganha. Absolutamente, nós jejuamos para nos deleitarmos em Deus. Eu vou bater nessa tecla aqui. O jejum é algo que nós fazemos não para trocar com Deus, mas para nos aprofundarmos em relacionamento com Deus, para nos deleitarmos em Deus, para abrirmos mão do prazer do alimento para termos prazer no Senhor Deus. O propósito do jejum não é obter o seu favor e nem mudar a sua vontade. Isaías 58, do verso 1 ao verso 12, nos mostra essa realidade. Isaías 58, de 1 a 12, você pode ir anotando esses textos se você quiser, eu não vou lê-los para não esticar muito a nossa live. Tampouco impressionar os outros com a nossa espiritualidade farisaica. Olha o texto que nós lemos no início, Mateus capítulo 6, 16 a 18. Jesus chamou aqueles homens de hipócritas. Então jejuar não é a busca por aplausos humanos. Lucas 18, 12. O jejum é para nos humilharmos diante de Deus. Daniel capítulo 10, verso 1 a 12. Para suplicarmos a sua ajuda, segundo Crônicas, melhor dizendo, 20, verso 30. Esdras capítulo 4, verso 16, é para voltarmos para Ele de todo o coração. Joel capítulo 2, versos 12 e 13. Jejum é para reconhecermos, meus queridos irmãos, a nossa dependência de Deus. Esdras capítulo 8, verso 21 a 23. O jejum é um instrumento para fortalecermos com o seu poder diante dos ataques
do inimigo, Marcos 9, 28 a 29, é para permanecermos fortalecidos no momento da tribulação, no momento da angústia. Foi isso que Elias fez no seu momento de depressão, no seu momento de pesar, enquanto os profetas estavam sendo mortos, ele jejuou. Jesus foi para o deserto, jejuou. Moisés subiu o alto do monte para receber as tábuas de Deus, para estar junto de Deus. Ele jejuou ali, naquele momento. Jejum é para nós buscarmos ao Senhor em prantos. Joel capítulo 2, verso 12. Esse tempo, irmãos, é um tempo de buscarmos um reavivamento verdadeiro. É um tempo em que nós devemos ter fome de Deus nas nossas entranhas. É o tempo para nós buscarmos um profundo anseio pela presença manifesta de Deus na nossa vida, na vida da nossa igreja, na vida da nossa cidade, da nossa sociedade, do nosso país e do mundo todo. Nós precisamos, jejum é para isso, é para buscarmos o Senhor, é para nos colocarmos diante do Senhor, para dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia do meu povo, tenha misericórdia da minha igreja, tenha misericórdia da minha cidade, da minha nação. Senhor, nós queremos mais de Ti, nós não nos contentamos com outra coisa senão o Senhor. Esse é o propósito do jejum. Então nós já vimos, irmãos, o que é jejum. Nós já vimos, irmãos, aqui os obstáculos para a prática do jejum. Nós vimos aqui agora os propósitos do jejum. Em quarto lugar, eu quero considerar com você os tipos de jejum. E aí começa então, propriamente dito, a nossa orientação acerca de como você e eu devemos proceder no nosso tempo de jejum. Lembrando que amanhã todo o povo presbiteriano do Brasil está convocado para jejuar. Quais são os tipos de jejum que nós encontramos nas Sagradas Escrituras? Primeiro tipo é o jejum parcial. Anote aí, jejum parcial. Normalmente, o jejum parcial é aquele praticado em períodos maiores de tempo, quando a pessoa não tem condições, ou quando a pessoa não tem condições de se abster totalmente de alimento sólido, né, por alguma razão plausível. Por exemplo, nem todo mundo pode ficar sem tomar água. Há pessoas que têm enfermidades que a impedem de fazer um jejum completo. Então, essa pessoa pode, pastor, pode fazer o jejum parcial. Há quem diga, né, que alguns jejuns na Escritura foram parciais. Daniel capítulo 10, verso 2 e verso 3. Daniel 10, 2 e 3, você vai encontrar uma referência com respeito a isso. O jejum de Daniel foi um jejum parcial. Então você que tem alguma enfermidade, que não pode ficar determinados espaços maiores de tempo sem nenhum tipo de alimento, sem água, por exemplo, você pode jejuar, porém fazendo uso do líquido. Faça um jejum parcial, tá ok? Um jejum de pão e água, por exemplo. Você pode determinar isso. Deus conhece a atitude do seu coração. Deus não vai julgá-lo nisso daí. Então esse é o primeiro jejum. Jejum parcial, ou seja, é aquele praticado em maiores espaços de tempo e quando o indivíduo não pode, por alguma razão plausível, principalmente aí nas questões de saúde, tá certo? Ou de trabalho, de ficar sem tomar água, por exemplo. Segundo jejum, irmão, segundo tipo, é o jejum comum, jejum normal, vamos chamá-lo assim. Qual é esse jejum? O jejum normal é aquele em que o indivíduo se abstém de alimentos, mas com a ingestão de água. Então ele é muito parecido com o jejum parcial. O jejum parcial é líquido e algum alimento, pão e água.
por exemplo, jejum de Daniel, não é? Você pode ler lá 10 de Daniel, versos 2 e 3. O jejum normal foi a forma que alguns vão dizer que Jesus adotou no deserto. Mateus capítulo 4, verso de número 2, e esse texto está pertinho de mim, então eu vou ler. Diz assim, capítulo 4 do Evangelho de Mateus: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Alguns estudiosos vão dizer que essa expressão teve fome significa que Jesus fez uso de água. Não sei, não posso afirmar com certeza, até porque ele estava no deserto. Será que ele levou água para o deserto? Não sei. Será que ele fez uso de alguma planta, algum tipo de cacto que reservava água ali no deserto? Né? Também não sei. Né? Então alguns vão dizer que esse jejum que o Senhor Jesus fez fora um jejum com uso de água. Nós não temos base suficiente para dizer nem que sim e nem que não. Tá ok? A questão é que esse jejum normal é muito semelhante ao jejum parcial. Tá bom? Se você, pela mesma razão do primeiro, não pode ficar espaço de tempo sem tomar água, e nesse período onde os médicos recomendam o tomar muita água, eu, pastor Rodrigo, recomendo que você faça um jejum sem se abster de água. Suco, pode, pastor? Não, irmãos, de água. Refrigerante, café, água. Água. Eu gosto muito de café. Vou abrir mão do meu café durante um determinado espaço de tempo. Vou tomar água para manter o corpo devidamente hidratado. Tá ok? Jejum parcial, jejum normal. Terceiro tipo de jejum que nós encontramos, né, é o jejum total, completo. Completo. É a abstinência de todos os alimentos, incluindo a água, e eu quero desencorajar você a fazer esse tipo de jejum. Água de coco também não pode, tá, Jeane? Tá correto. Água. Por quê? Porque água de coco é alimento, água de coco tem outros componentes ali. Água de coco, não. Quando eu era menino, né, minha mãe falava assim, necas de pitipiribas. Nunca entendi o que é isso, mas entendi que é um não, não e não. Então, água, tá bom? Água, H2O. Não aquela H2O tipo refrigerante. Água. Faça uso da água. O jejum total é a abstinência completa de alimentos, inclusive água. Na Bíblia, nós encontramos poucas menções de alguém que tenha jejuado sem água. E isso dentro de um limite, no máximo 3 dias. 3 dias. A água não é alimento, mas o nosso corpo depende dela a fim do bom funcionamento dos nossos órgãos internos, especialmente aí também, né, os nossos rins, né, normalmente, né, para que as toxinas não se acumulem no nosso organismo. Então nós queremos, com muita responsabilidade, dizer para você que me assiste nessa hora e que vai me assistir posteriormente, que mesmo que você faça um jejum 100% de alimento sólido, não abra mão da água, tá bom? Um conselho do pastor para você. Não abra mão da água, beba água, não a de coco, a água, tá ok? Nós temos 2 exemplos bíblicos claros, explícitos de jejum completo, né? A Esther, tá bom? Capítulo 4, verso 16, e o apóstolo Paulo, Atos capítulo 9, verso de número 9. Eu estou mais próximo aqui do livro de Atos. Eu quero apenas ler esse versículo para os irmãos. Atos capítulo 9,
aquele contexto onde Paulo havia caído do cavalo, se encontrava então cego, e o verso 9 do capítulo 9 de Atos assim diz: esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Então aqui a questão é explícita, tá bom? A Bíblia fala de Moisés, Êxodo 34, verso 38, e Elias, como eu já mencionei aqui, 1 Reis 19, verso 8, jejuando períodos de 40 dias. 40 dias. Porém, meus irmãos, vale ressaltar que eles estavam em condições especiais sob o sobrenatural de Deus. Então, por favor, você que me ouve, que não se encontra sobre essas condições sobrenaturais de Deus, não faça jejum de 40 dias. Não faça isso. Mesmo que você seja alguém experiente na fé. Seja prudente. Seja prudente. Tá ok? Então nós temos esses 3 tipos de jejum. Nós temos o jejum parcial, o jejum normal e o jejum completo ou total. Jejum parcial, pão e água. Por exemplo, pão e água é a abstinência não total de alimento, nem líquido e nem sólido. Jejum normal, abstinência total de alimento sólido ou de qualquer outro alimento líquido, gelatinoso ou pastoso, exceto a água. Água, tá bom? Não uma água de coco ou qualquer outro tipo de água. A água comum, tá bom? E o jejum completo, o jejum total, que é a abstinência completa de alimentos, e esse eu quero desencorajar você a fazer, tá bom? Porque ele inclui a abstinência de água, e eu não quero, diante de todas as recomendações médicas que nós temos nesse período aí do coronavírus, que você hidrate seu corpo, que você toma água constantemente. Não quero que você fique sem tomar água. Minha sugestão para você é ou jejum parcial, caso você tenha algum problema de saúde e não possa ficar aí longos períodos sem comer nada, pão e água. Mas também não vai encher a barriga de pão não, tá bom? Por favor, não vai comer meia dúzia de pão e tomar 5 litros de água no seu período de jejum. Não é assim que funciona, irmãos. Tá bom? Então seja prudente nisso, né? E o jejum normal, que é a abstinência de alimentos, à exceção da água. Eu vou fazer o jejum normal. Eu vou fazer uso da água. Vou me abster do alimento sólido. Vou me abster do meu cafezinho. Travou aí, Lúcia, a sua internet. A minha aqui tá seguindo bem. Vai lá que recomeça, tá bom? Alguns aqui colocando que tá travando. Lúcio, né, nosso seminarista. Pastor Carlos Alberto, Deus abençoe, meu amigo. Né, os irmãos aí acompanhando pela live diversas partes aqui do estado e fora dele também. Deus abençoe a todos vocês. Então esses são os 3 tipos de jejum. Jejum parcial, jejum normal, jejum total. Tá bom? Vamos manter prudência. 5º ponto que eu quero compartilhar e considerar com você aqui nessa hora, e que também vai fazer diferença para você, não só amanhã na nossa santa convocação, mas também para a sua vida de jejum daqui para frente. Como jejuar? Então esse é o ponto que agora eu quero passar para você. Como que eu vou jejuar? O jejum precisa observar alguns requisitos importantes, assim como qualquer outra prática religiosa, sua vida de oração, sua vida de leitura da Bíblia, a sua vida nos cultos congregacionais, tudo isso você precisa observar, tá bom? O jejum também precisa
de algumas observações ali. A despeito de não termos uma teologia do jejum elaborada nas Escrituras ou qualquer mandamento a respeito, a prática do jejum é legítima e ela precisa seguir alguns parâmetros. Lembrando sempre, jejum não é coisa, né, de pentecostal, por assim dizer. Não é determinado grupo religioso que a prática pertence. Como eu disse no início da live, outros grupos religiosos fora do cristianismo também fazem a prática do jejum. Você sabia disso? Budista possivelmente jejua muito mais do que eu e você, certo? Espíritas, praticantes da Umbanda, do Candomblé, eles também jejuam. Eles também jejuam. Muçulmanos nem se fala, o Ramadã, né, um mês inteiro dedicado ao jejum. Enfim, outros seguidores de outros credos religiosos também jejuam. Vai ficar disponível, né, o estudo aí depois na nossa timeline da igreja, você vai poder compartilhar e ver depois sem problema algum. Então nós não temos uma teologia elaborada nas Escrituras, mas a prática ela é algo que nós devemos cumprir. Lúcio está dizendo que é internet seminarista, que trava. Na minha época nem eu tinha internet, Lúcio, nem tinha. Louvado seja Deus, porque hoje nós temos esse recurso. Bom, quais são os parâmetros, então, irmãos, que nós devemos seguir? Primeiro deles, jejue sempre com um propósito específico. Não jejue por jejuar. Jejum não é dieta. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Jejum não é regime, dieta. Estou um pouquinho gordo, estou com alguma gordurinha aqui do lado, vou fazer jejum para perder peso. Não faça isso, por favor, tá bom? Jejum não é regime, não é dieta, risque isso, tá bom? Então, Esther e suas companheiras jejuaram para que os filhos de Israel fossem poupados da tirania de Amã. Está lá em Esther capítulo 4, versos 16 e 17, um propósito específico. Jesus jejuou, com o propósito de vencer o adversário. Foi exatamente no final desse período que o tinhoso Satanás apareceu para tentá-lo. E depois disso Jesus então inaugurou o seu ministério terreno de forma triunfal. Lucas capítulo 4, do verso 1 até o verso 21. De igual modo, nós devemos ter um propósito específico em mente como tomarmos a decisão de jejuar. Tá bom? Jeane, vou falar sobre o tempo do jejum aqui. A sua pergunta é pertinente a respeito do tempo. Quando fazer? Né? Especialmente de amanhã. Então nós vamos responder esse questionamento aqui também. Então tenha propósito. O propósito da convocação do Supremo Concílio é a situação em torno do coronavírus. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia, para que Deus visite esse mundo com graça. Vamos orar para que Deus console os aflitos. Vamos orar pelas famílias enlutadas. Vamos orar para que Ele tenha misericórdia de nós, para que Ele guarde seu povo. Propósito. Propósito. Tá bom? Agora, irmãos, respondendo a sua pergunta, Jeane, e sei que essa é a dúvida de outros irmãos. Determine previamente o tempo do seu jejum. Lá na sugestão do Supremo Concílio, e eu não tenho como abrir aqui, né, nem na internet, nem no computador e nem aqui. Então eu não sei de cor aqui agora a respeito daquele tempo, aquela sugestão de tempo. Parece que é a partir das 6 horas da manhã que ele coloca ali, tá bom? Então veja bem, não é bom iniciar o jejum sem a decisão prévia quanto ao tempo que ele vai durar e de oração. Determine isso. Para o crente que não tem o costume de jejuar, e eu acredito que muitos vão jejuar talvez pela primeira vez, amanhã, falar baixo, aqui, né?
O melhor é começar jejuando em espaços de tempos menores, tá ok? Espaço de tempo menor e ir aumentando o tempo de jejum, de duração, à medida que você adquire experiência com o jejum. Então veja bem, você pode começar o seu jejum hoje à noite? Pode. Você pode começar o jejum, são 21 horas e 42 minutos. Você pode começar o seu jejum, por exemplo, às 23 horas? Pode. Agora, por favor, irmãos, não comece o seu jejum à meia-noite, às 6 horas da manhã. Aí também não, né? Por favor. Então a recomendação, a orientação do Supremo Concílio é que você inicie o jejum 6 horas da manhã. A partir das 6 horas. Você pode fazer o jejum das 6 até as 13 horas. Porque aí você vai abrir mão de um período onde o seu corpo vai pedir comida. Talvez você tenha o costume de almoçar 11 horas, 11h30 da manhã. E aí, nesse momento, o seu corpo vai pedir a comida e você está de jejum. É aí a hora que você está esmurrando o seu corpo, que você está dizendo para a sua carne assim, não, agora é a hora da minha comunhão com Deus. Então, Vânia, de 6 às 12 horas é uma boa pedida. De 6 às 13 horas é uma boa pedida. Jeane colocou aqui das 12 às 18 horas. Também é uma boa pedida, porque naquela volta do dia, das 15 horas, bate aquela vontade de tomar um cafezinho, comer um biscoitinho, não é? Então é a hora que você vai dizer assim para o seu corpo, não, agora é a hora de orar, agora é o momento de intensificarmos a nossa oração, agora é o momento de eu entregar a minha necessidade física de forma mais intensa aos pés do meu Redentor Jesus. Então veja bem, irmãos, a minha orientação é que você escolha um desses horários. Escolha um desses horários. De 6 ao meio-dia, um horário. Depois de meio-dia, você não vai lá nas panelas e vai comer desesperadamente, não. Não, aí não adianta. Tá certo? Quando você for entregar o seu jejum, seja meio-dia, seja às 18 horas, seja às 22 horas, não sei, você vai orar, você vai entrar no seu quarto, você vai se ajoelhar, porque é assim que você vai começar o seu jejum. Como que eu começo o jejum, pastor? Orando. Ajoelhe-se, debruce diante do Senhor, Senhor, nesse momento eu estou iniciando o meu período de jejum. Eu estou consagrando ao Senhor esse momento de jejum. E eu quero, nesse momento de jejum, aprofundar mais a minha comunhão contigo. E aí você... É o queijinho, né, Josué? Vamos abrir mão do queijinho também. Vamos dizer não para o queijo, vamos dizer não para o biscoito, para o pãozinho de queijo aí, os mineiros, para batata cozida, para banana cozida, que eu gosto muito. Vamos dizer não. E aí você vai orar. E vai passar esse período todo em oração, irmãos. Lendo a sua Bíblia, leia a Bíblia. Atualize a sua leitura da Escritura. Junto da sua família, junto da sua casa. Faça o culto doméstico. Eu baixei no grupo da igreja. Ali, né, o que a Casa Editora Presbiteriana disponibilizou para nós. 3 estudos no profeta Abacuque. Para você fazer o seu culto doméstico na sua casa, com a sua família. Vai orar. Quando chegou o tempo de você entregar o seu jejum, novamente entre no seu quarto, se ajoelhe e ore a Deus. Senhor, eu entrego aqui o meu jejum. Eu entrego o meu jejum ao Senhor. Que o Senhor o receba. Marcos Eduardo ali está dando dica. Também não adianta jejuar e depois entregar o jejum a Deus e comer igual desesperado. É o que eu estou dizendo aqui, Marcos. É verdade. Não adianta, irmãos. Ore a Deus, Senhor, receba o meu jejum. Receba como aroma suave em tuas narinas. Abençoe a minha vida. Abençoe o mundo, abençoe minha nação, abençoe minha cidade.
abençoe o povo do Senhor, entregue em oração. E aí, irmãos, aí sim você vai poder voltar a comer. Comece devagar, não vá desesperado para o prato de comida, para a garrafa de café, para o pão. Não faça isso, tá? Outra coisa, Jeane, muito bem lembrado, ia colocar isso aqui. No seu momento de jejum, aqui, fica em rede social toda hora não, a não ser que for para compartilhar bênção. Vai ler a Bíblia. Não fica lá gastando seu tempo de Netflix, não. Na internet, jogando. Pais, monitorem seus filhos. Já falei com o Enzo aqui em casa. Eu não quero, Enzo, você pendurado em jogos na internet, no PlayStation. Não. Vai ler. Vou dar o Peregrino aqui para ele ler nesse período. Eu quero que ele leia o Peregrino todinho. Todinho. Tá certo? Nós vamos fazer o culto doméstico. Invista o seu tempo de jejum na oração, irmãos. Na oração, no jejum. Olha aqui, só um momentinho. Tá aqui, ó. Enzo vai ler isso aqui no período nosso de jejum, Peregrino, ilustrado. Leitura facinho, facinho, como diz o mineiro, fácil de fazer, tá certo? Você que tem aí bons livros evangélicos, leia livros evangélicos, passe para o seu filho ler uma literatura evangélica, a lição da escola bíblica dominical, faça com ele, a lição da escola dominical, faça lá, coisa boa, tá bom? Então nesse tempo do jejum, faça isso, busque a Deus, ore, leia a Bíblia, aqui ó, leia a sua Bíblia, mantenha a sua leitura bíblica em dia, tá bom? O seu jejum, depois do período do seu jejum, aí sim, vai assistir uma série com a sua família depois, né? Vai se divertir um pouco. Hoje à tarde, né, eu assisti um filme também dos anos 80, né, eu passei o dia todo envolvido, né, com essas questões. Meu celular descarregou, fui colocar para carregar, fui assistir um filme para dar uma tranquilidade, né, tranquilizar minha mente, tá certo? Invista o seu tempo em boas literaturas. Graças a Deus, né, eu tenho uma biblioteca aqui vasta, onde eu posso, junto com a minha família, né, ter bons livros para poder ler. Faça isso, faça isso. Então determine o tempo. Qual é o tempo que você vai jejuar? Você vai jejuar por 6 horas? Você vai jejuar por 12 horas? Você vai jejuar por 5 horas? Não sei. Nós temos lá a sugestão do Supremo Concílio, tá bom? Temos a situação, temos lá, escolha o horário, mas não faça, repito, não jejue durante tempo de sono, irmãos, porque aí não é bíblico, não funciona, não tenta enganar a Deus, não tente, de meia-noite às 6 da manhã, Agora, se for de meia-noite a meio-dia, aí sim, aí você pode fazer. De meia-noite a meio-dia, sim. Tomando água. Não enchendo também o pandu, com perdão da expressão, de água. Mas faça dessa maneira. Tá bom? Outra coisa. Comece o seu jejum, e aí eu já disse isso aqui, vou repetir, abstendo-se primariamente de alimento sólido. Bom, há um risco para o corpo quando se permanece muito tempo sem ingerir líquido. Beber água é necessário para evitar desidratação e, repito, nesse período aqui, mais que vencedores, Marcinha. Excelente, bom de ver. Netflix tem coisa boa, tá, irmãos? Amazon Prime vai ter coisa boa para nós assistirmos, tá bom? Você vai encontrar coisa boa, edificante, que aí sim você pode assistir no seu período de jejum, tá bom? Né, Josué está colocando aqui, né, no dia com amanhã, evitar os jogos, evite jogos, evite. Tá? Você que tem filho, meu filho não vai jogar,
deixa o Fortnite para outro dia, né? Deixa as brincadeiras eletrônicas para outro momento. Eu também gosto, vou evitar, não vou brincar, tá bom? Deixa o FIFA para outro momento, né? O PES e outros jogos aí para outro momento, tá? Meus adolescentes, meus pais de crianças e adolescentes, vamos evitar isso aí. Josué está correto na colocação. Então, irmãos, comece se abstendo de alimento sólido. Beba água, não deixe de beber água, tá bom? E aí, à medida que você adquire o hábito de jejuar, isso não vai ser amanhã, talvez, você pode ir se abstendo também do líquido. Não é, né, o recomendável, eu acho que você tem que fazer uso da água. Isso aí, Vânia, vamos fazer os estudos da UCP com as nossas crianças. Muito bem, tá bom? Planeje algum tempo de oração. Repito, eu estou seguindo aqui um roteiro de um estudo bíblico, então algumas coisas que eu estou dizendo já mencionei anteriormente. Separe algum tempo de oração durante seu jejum. Oração e jejum são duas asas, né, do avião. Avião com uma asa só não voa, tá bom? Então oração e jejum, os dois, tá bom? Os dois. Outra coisa, dê lugar ao arrependimento no seu coração. Em Davi nós temos o exemplo de um homem humilde diante de Deus. Ele mesmo diz, Salmo 69, verso 10, chorei em jejum está a minha alma. Chorei, vírgula, em jejum está a minha alma, e isso se me tornou em afronta. O jejum que não torna o nosso coração manso e humilde, acessível ao arrependimento, tem menos valor que uma greve de fome, tá, irmãos? Menos valor que uma greve de fome. Marquinhos colocou aqui uma pergunta, né? Vamos supor, dormimos. Aí vamos fazer o jejum no início das 6 da manhã. Já estaremos sem comer. Por estar dormindo. A gente não toma café da manhã, né? Aí sim, Marquinhos. Né? Ou se for, coma alguma coisa leve. Então você levantou aí, vamos supor, 5h30 da manhã, tome um cafezinho, coma aí umas 2 bolachinhas de água e sal. Bolachinha não, biscoito, né? Que a gente é capixaba, a gente não fala bolacha, a gente fala biscoito. Desculpa os irmãos paulistas aí, tá bom? A gente fala biscoito. E aí, espere um momento e aí consagre o seu jejum. Tá, Marquinhos? Faça isso. Mas aí levante, se for fazer às 6, faça isso às 5h30, tá bom? Para depois você ter o tempo, tá ok? Então, demos lugar ao arrependimento. Sempre, irmãos, repito, lendo as Escrituras. Leia as Escrituras. Dentre todas as coisas, tenha prioridade na leitura bíblica e na oração. Aprofunde-se na meditação bíblica. Coloque em dia a sua leitura da Escritura. Devemos meditar, né, na Escritura, nos versículos que se tornem ponto de apoio para nossas petições durante o jejum. Tá bom? Né, diante de tudo isso, o que se expôs, né, pergunta-se então, já estou chegando ao final, todo cristão pode jejuar? A resposta é sim e não. Primeiro, somente devem jejuar aqueles que tiverem condições físicas e médicas para isso. Se você não pode jejuar, então não jejue. Tá bom? Cantar também, Josué. Vamos cantar. Una aí a família, vamos cantar louvores ao Senhor, práticas devocionais, oração, leitura da palavra, cânticos espirituais. Podemos e devemos sim cantar. Segundo, somente devem jejuar aqueles que espontaneamente e voluntariamente compreendem e aceitem o jejum como um recurso especial de Deus para que o seu servo ou o seu povo possa se aproximar mais dele e se consagrar mais a ele. Tá bom? Não pense no jejum como
barganha com o Senhor Deus. É bom frisar, irmãos, que Jesus não instituiu nenhum dia de jejum para a igreja, quer público ou privado. É coisa, mas também não proibiu, então é coisa da igreja. A nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil diz que em tempos de calamidade a igreja seria convocada para jejum, para oração. Marcinha colocou aqui, nossa proposta será de 15 às 21 horas. Sim, Marcinha, é um bom tempo, porque pega o horário do lanche da tarde, né, e pega o horário da janta, do jantar, momento também onde nós aí sentimos fome. Então, defina isso, né, da melhor maneira possível em família, né? Jussomar disse, nós vamos sair dessa e vamos mesmo, em nome de Jesus. Deus vai nos livrar disso e eu espero, meus irmãos, que no nome de Jesus, Deus nos ensine coisas profundas a respeito desse tempo, que nós não somos seres inatingíveis, que nós somos limitados, que nós somos pequenos, que nós somos carentes da sua graça, que nós somos carentes da glória de Deus, que nós precisamos nos humilhar sobre a potente e poderosa mão de Deus a todo instante da nossa vida, a valorizarmos a reunião congregacional, a vermos o quanta falta faz estarmos juntos na igreja e pensarmos duas vezes antes de pensar, não vou no culto hoje, vou ficar em casa hoje. O quanto a reunião congregacional faz falta para nós, irmãos, é a comunhão no santorum, como diria Calvino, é a comunhão dos santos, é a reunião congregacional, nada substitui a reunião congregacional, nada. Nada, ali nós não estamos apenas assistindo o culto, nós estamos oferecendo o culto a Deus, não apenas assistindo. Então que Deus nos ensine nesse momento. Ele nos ensinou que haverá tempos de profunda preocupação, e aí o jejum será e é o nosso companheiro natural das orações. Nós vemos isso na igreja de Antioquia, e em Paulo e Barnabé, Atos 13, 33, Atos 14, também no verso 23, Atos 13, 3, melhor dizendo, e Atos 14, 23, apesar da importância do jejum, né, para a nossa vida cristã, é preciso estar consciente do espírito que deve nortear a prática, pois há o risco dele se tornar nulo. Cuidado com isso. Tá? Nada mais que um regime, uma greve de fome sem valor espiritual. Pode fazer, Vânia, de 6 às 12 horas, né? Os irmãos que têm crianças aí, né? O tempo vocês vão determinar. O que manda é o coração diante de Deus, tá bom? Então nós precisamos entender que esse é um tempo, irmãos, de buscarmos a Deus, é um tempo de recorrermos ao Senhor, tá bom? Até mesmo o dia, o jejum do dia da expiação, que era para ser uma expressão nacional em Israel, de humilde contrição pelos pecados do povo, ele se tornou nada mais que um ritual vazio. Isaías 58, 4 e 5 diz isso. Então não vamos tornar vazia a nossa prática. A história do Antigo Testamento se encerra com esta magoada pergunta ao Senhor, seu povo, Zacarias capítulo 7, versículo 5. Quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos cativeiro, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito, para mim? Pense nisso, querido. Jejum é um recurso espiritual. A palavra de Deus não nos impõe uma norma, mas o revela como um dos grandes instrumentos de Deus para a consagração e edificação do seu povo. Tá bom? Então, escolha o melhor horário. Escolha o melhor horário. Se abstenha de tudo aquilo que tire o seu foco. Os jogos eletrônicos, tá certo? As conversações,
improdutivas. Dedique o seu tempo de oração, o seu tempo de jejum à oração, tá bom? Dedique seu tempo. Amanhã, às 9 horas da manhã, eu vou fazer aqui um momento rápido de oração com você, tá bom? Então, no horário da escola dominical, nós estaremos aqui passando um breve tempo de oração, orando com você, orando com aqueles que estiverem conectados conosco, tá bom? Então, nós aprendemos aqui, nessa noite, coisas importantes sobre jejum. O que é o jejum? Jejum não é simplesmente você deixar de comer. Isso é regime, isso é dieta, não é jejum, tá bom? Jejum é fome de Deus. Jejum é presença nossa junto de Deus. Aprendemos aqui que existem muitos obstáculos ao jejum e na sua grande maioria são coisas boas, são coisas positivas que em si mesmas não são más, mas que podem vir se tornar um empecilho para a nossa vida. Fuja delas. Nós vimos os propósitos do jejum: consagração, oração, nos aprofundar nas Escrituras, buscar o verdadeiro arrependimento, nos consagrar a Deus acima de tudo. Nós vimos os tipos de jejum: o jejum parcial, pão e água, jejum de Daniel, capítulo 10, 2 e 3. O jejum normal, abstinência de alimentos, mas bebendo água. É isso que eu recomendo para você, é isso que eu vou fazer amanhã. O jejum total, esse para pessoas mais experientes, né? Não apenas na vida cristã, mas na vida de jejum. Não quero encorajar você a fazê-lo amanhã e durante esse tempo. Beba água, hidrate-se, beba água, por favor, beba água. Como jejuar, vimos aqui, jejue com propósito, determine o tempo prévio do seu jejum, abstenha-se do alimento sólido, comece com oração, tá bom? Termine com oração. Não vá desesperadamente comer depois do período de jejum, ou não encha a sua barriga antes do período de jejum, senão não dá certo. Não faça o jejum durante o seu período de sono, de agora até amanhã, às 6 da manhã, a não ser que esse período se estenda até, no mínimo, meio-dia. Senão, não faça. Tá bom? Jejuar sem propósito é passar fome à toa. É isso aí, Josué. É verdade. Então, não faça isso. Tá bom? Abra mão do alimento. Planeje o seu tempo de oração durante o jejum. Ore. Ore e ore muito. Tá bom? E sempre leia e medite nas Escrituras. Não abandone as Escrituras. Tá bom? Se de repente surgiu alguma dúvida, alguma pergunta e ela foi passando aqui e eu não percebi, eu vou dar aí um tempinho para você fazer, né, uma pergunta ou colocar alguma coisa. À medida que eu fui vendo aqui, eu fui tentando responder e colocar algumas colocações. Essa foi ótima, né? Colocar algumas colocações dos irmãos aqui. Se tiver pergunta, né, alguma pergunta, você pode colocar aí agora, que esse é o momento que nós vamos usar para interagir de uma forma mais direta. Tá bom? Há alguma pergunta? Vou aguardar aqui se há alguma pergunta ou algum complemento de tudo aquilo que nós compartilhamos aqui. Lembrando que esse vídeo vai ficar salvo na timeline da igreja, da Segunda Igreja Presbiteriana de Nova Venécia, e você, meu querido irmão, vai poder compartilhar também com as outras pessoas. O Lúcio colocou aqui Eclesiastes 5,4. Quando a Deus fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra seu voto. Com certeza. Lúcio diz aqui que assim como o voto, o jejum deve ser cumprido. Lembre-se, estamos na presença de Deus, assim como o pastor nos disse. Isso aí, Lúcio. Se determinou o jejum, cumpra o jejum. A Vânia perguntou se pode fazer almoço para os filhos pequenos. Sim, Vânia, pode fazer, né? Adiante hoje, se puder, para você não ser tentada a comer, não é?
adiante seu almoço. Irmãos, nós que temos filhos pequenos, vamos ter cuidado com os nossos filhos pequenos. Meu filho tem 12 anos, ele vai jejuar comigo, vai jejuar conosco aqui, tá bom? Por causa do período, um período talvez menor do que o meu, mas ele vai jejuar. Fica com raiva não, Marta. É assim mesmo, o negócio não é brincadeira não, tá? Mais algum questionamento? Jejum não muda os planos de Deus, né, pastor? Sim, Jeane. O jejum não muda os planos de Deus, tá, irmãos? Não muda. Então, se Deus tem propósitos com essa situação, e eu creio que Ele tem, os propósitos de Deus serão levados até o fim, tá bom? Então, não pense que você vai fazer barganha com Deus com o seu jejum. Não vai. Não vai. Você vai fortalecer o seu espírito com o seu jejum. É isso daí que vai acontecer. Não é? O Marcos Eduardo aqui está dizendo que quer agradecer, pastor, pois esclareci algumas dúvidas que tinha sobre jejuar. Que Deus continue abençoando. Abraço. Abraço, Marcos. Que bom, irmãos, que o nosso estudo aqui pôde ajudar, né, os nossos irmãos. Deus abençoe, Marcos, a sua vida, tá bom? Né, nosso propósito aqui é exatamente esse, né, compartilhar as Escrituras e satisfazer as dúvidas dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Tá? Carlos Lopes, meu amigo presbítero lá da igreja de Mutum, minha amada igreja presbiteriana de Mutum. Deus abençoe, Lopes. Né? Deus abençoe os irmãos. Você está chegando aí, né, talvez aqui no finalzinho, mas a live vai ficar gravada, tá, Carlos? Depois você pode acompanhar o estudo que nós demos aqui sobre jejum. Deus abençoe você aí, os irmãos, Deisi, Raquel, né, os pastores da igreja de Mutum, igreja tão querida, nossa, pastor Wellington, pastor Wanderson, né, meus amigos queridos. Grande abraço à igreja presbiteriana de Mutum, irmãos muito amados, igreja que mora aqui no meu coração. Deus abençoe os irmãos. Né? Perguntas, dúvidas, nós estamos aqui para, dentro do possível, poder responder aos questionamentos dos irmãos a respeito do jejum e do nosso dia de jejum amanhã, a santa convocação feita pelo Supremo Concílio de nossa igreja. Todos os presbiterianos do Brasil amanhã estarão em jejum, e aqui, irmãos, nós demos orientações com respeito não apenas ao dia de amanhã, ao jejum de amanhã, mas para toda a prática de jejum dos crentes em Cristo Jesus. Tá bom? Menegúcia aí, muito bom o estudo, obrigado, meu irmão, Deus abençoe aí você, sua família, né? Robson, Gilsomar, Deus abençoe, Gilson. Não fosse a situação, possivelmente não teríamos essa tão rica oportunidade. Deus seja louvado. São os propósitos de Deus sendo alcançados, né, Gilson? Nós cremos que Deus, né, tem isso como propósito também. Ótimo esclarecimento, obrigado, Dinalva, Deus abençoe, né, minha irmã, sua vida, do presbítero João, aí na sua casa, né, os demais irmãos que nos acompanharam e nos acompanham aqui, né, nessa live, onde você estiver, né, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por você ter nos acompanhado aqui nesse tempo. Né? Foi um tempo proveitoso, acredito eu. Pastor Marcos Elias, nosso amigo também, né, lá na Grande Vitória. Né? Pastor Marcos Elias iniciou o ministério aqui nos anos 90, foi pastor lá em Ipanema, né, pastor Marcos, quando eu era pastor em Mutum. Deus o abençoe, irmão. Grande abraço, né, o presbítero Carlos ali, grande pastor Rodrigo, Deus o abençoe, né, bênção, Carlinhos, né, Ozemi, né, Deus abençoe Ozemi, Márcia, Tilon, né, a família Misley e também tá Ellen. Deus abençoe as famílias da nossa igreja, os irmãos que nos acompanharam e estão nos acompanhando. Qualquer dúvida, irmãos, eu ainda estou por aqui, tá bom? Nós estamos acompanhando os irmãos do Altoé, do Ponto de Pregação,
pode também nos procurar, Pastor Carlisson, nós estamos à disposição dos irmãos para qualquer dúvida, tá bom? Qualquer dúvida. É isso aí, Osemir, sempre ligados. Sempre ligados. Vamos permanecer em casa, lembrando aí das orientações dos órgãos competentes. Vamos ficar todos em casa, igreja fechada, compartilhando nas redes sociais, tá bom? Igreja fechada nesse tempo, a igreja templo, tá, irmãos? Mas a igreja corpo de Cristo está aberta. Nós estamos orando, né? Estamos buscando a Deus, tá? Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor, né? Marcos Elias, pastor do Marcos, Eduardo aí, glória a Deus, tia Vera nos acompanhando, muito bom, louvado seja o nome do Senhor, né? O Diogo Bettini também nos acompanhando, né? Diogo, Deus abençoe, meu querido, a sua vida, você que nos acompanha aí de várias partes. Hoje, né, teve irmãos de Portugal nos acompanhando aqui, né? Deus seja louvado pelo alcance que a internet nos permite, né, meus irmãos, nesse momento, né, Gediana, né, Caetano, Deus abençoe, querida, a sua vida, e nós estamos aqui ainda, né, para responder a questionamentos, tá bom? Mais 5 minutinhos, irmãos, para questionamentos. Maria, obrigado, Maria, Deus abençoe sua vida também, ore sempre por nós, né, o conselho da igreja de Nova Venécia, da segunda igreja, né, um conselho responsável, e temos aí orado pelos irmãos e tomado as decisões que entendemos ser as melhores para o momento, né, nosso presbitério, a maioria das igrejas cancelando também os seus trabalhos, temos aí acompanhado no nosso grupo de pastores do presbitério Vale de São Mateus. Louvado seja Deus pelo cuidado dos irmãos, o cuidado pastoral de cada conselho. Martinha aí também, amém, Martinha, né? Deus abençoe você, o Wagner, né? As famílias, né? Fiquei mesmo, Giane, fiquei mais tranquilo depois dessa decisão, com certeza fiquei, porque isso, né, alivia a nossa bagagem, né? E fiquei sim, fiquei mais aliviado depois dessa decisão. Josué, certamente nesses dias o incensário de orações do céu estará bem enfumaçado, com certeza, com certeza. Ontem nós vimos aí, irmãos, né, os crentes indo para a fachada das janelas e cantando porque ele vive, posso crer no amanhã, né? Muito bonito, um flash mob, né, o que nós chamamos de flash mob, né, os crentes declarando a sua dependência de Deus, né, que isso seja uma realidade todos os dias da nossa vida. Cristo está vivo, nós podemos crer no amanhã, né? Amanhã, repito, 9 horas da manhã eu estarei aqui, né? Como diz Carlos Alberto de Nóbrega, no meu velho e querido, não banco, mas na minha velha e querida cadeira aqui, no meu gabinete pastoral, aqui na minha casa, orando com você e por você, e às 19 horas trazendo uma palavra bíblica, né? Uma palavra bíblica para você, para a sua família, amanhã, às 19 horas, no horário do nosso culto, né? Que seria o nosso culto na igreja. Eu estarei aqui trazendo uma palavra bíblica para o seu coração, uma palavra de esperança, de fé em dias, né, atribulados como esse, e vamos enfumaçar o céu com as nossas orações. Me lembro quando eu era seminarista, que o termo fumaça era algo de comédia usado, e ainda é até hoje nos seminários, né, um termo comédia, né, usado, e agora não como comédia, mas de fato, né, fazendo aí alusão às nossas orações, né? E é isso que nós queremos que o nome de Jesus seja exaltado, glorificado, e que, né, esse vírus passe longe da tenda, né, de todos nós. Né? Praga nenhuma chegará à tua tenda, mas
fique na tenda, fique na sua tenda, fique na sua casa, tá bom? Meus queridos irmãos, eu agradeço a sua audiência, a participação de todos aqui nesse momento. Nós estamos concluindo a nossa live nessa noite. A minha garganta está seca e eu não trouxe água, então eu preciso também tomar água agora, tá bom? E me despedir dos irmãos. Amanhã, 9 horas da manhã, estaremos aqui orando com você e por você, tá bom? E também às 19 horas, novamente, na página da igreja. Né? Fique na sua tenda aí, ligado no céu, Josué. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui nessa live. E vamos jejuar e orar para que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos assista nesses tempos de aflição. No nome de Jesus, o diácono Enzo, né? No nome de Jesus, irmãos, recebam aí a bênção do Senhor na sua casa. Antes de terminar, feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome nessa hora. Agradecidos, ó Deus, porque através desse instrumento poderoso que é a internet, o Senhor nos permite alcançar os lares dos nossos irmãos em Cristo e de várias pessoas, ó Deus, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, levando, ó Deus, a orientação do Evangelho, a boa palavra do Senhor. Que o Senhor a cada dia, ó Deus, acalme o nosso coração diante dessa situação. Que o Senhor assista, ó Deus, o mundo todo com a sua graça. Estenda, meu Deus, a tua boa mão sobre nós. Livra-nos, ó Deus, desse vírus. Livra-nos, ó Deus, dessa praga. Ministre graça, ó Deus, sobre os abatidos, sobre os aflitos. Reacenda a esperança no coração, ó Deus, das pessoas. Que nesse tempo, ó Deus, a voz do Senhor seja ouvida e que o mundo possa voltar os seus olhos para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que nesse tempo de aflição nós busquemos o Senhor em oração e em jejum. Abençoe, ó Deus, aqueles que acompanharam essa live, aqueles que estão, ó Deus, nesse momento orando comigo. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor faça sobre todos nós, ó Deus, resplandecer, ó Pai, a luz do seu rosto, no nome de Jesus e para a glória de Jesus é que oramos agradecidos. Amém. Deus te abençoe, que Deus seja contigo, no nome de Jesus. Amém.